Padre Guido, vamos começar a nossa conversa então. Nossa Senhora no magistério da Igreja, Maria no magistério da Igreja, escolhemos especialmente dois documentos. O primeiro dele é o Lumen Gentium, né? É um documento conciliar, um documento que foi promulgado no ano 1964, no dia 21 de novembro de 1964, no papado do Paulo VI, né? Lembrando que de 62 a 65 aconteceu o Concílio Vaticano II, abertura com São João XXIII e depois a continuidade com o Papa Paulo VI, Beato Paulo VI. E esse documento de Lumen Gentium, Padre Guido, esse documento Lumen Gentium, dá para dizer que talvez é o mais famoso do Concílio Vaticano II? Sem dúvida. É bom esclarecer, Diácono Eric, que todos os documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II foram redigidos com um título em língua latina. Certo. Lumen Gentium significa luz dos povos. Certo. Com certeza, se não é o mais importante, é entre os mais importantes, porque trata exatamente da constituição dogmática da Igreja. Portanto, entramos na parte central mais vital daquela obra que Deus criou aqui no mundo através de Jesus, né? Certo. E, portanto, a essência da Igreja, a constituição da Igreja, os lugares, a hierarquia também. E exatamente neste documento, Lumen Gentium, Luz dos Povos, que se encontra o capítulo 8º, dedicado exclusivamente a venerar Nossa Senhora e, sobretudo, a dizer qual é o lugar que Nossa Senhora ocupa dentro da Igreja, qual é a sua finalidade e por que o Concílio fez questão de encaixar, digamos assim, com total autoridade e com total perfeição a pessoa de Nossa Senhora. Deu para entender então, gente? Então, olha só, o documento Lumen Gentium é fácil você encontrar na internet, né? Esses documentos oficiais sempre estão disponíveis, inclusive no site do Vaticano. Você procura esse documento, o capítulo 8, capítulo 8º, então, do documento Lumen Gentium, que é o documento do Concílio Vaticano II, é dedicado a Nossa Senhora. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele na sequência, e depois ainda no programa de hoje a gente comenta sobre um segundo documento da Igreja, também dedicado a Nossa Senhora. Padre Guido, no capítulo 8, né, da Lumen Gentium, como eu estava dizendo aqui para os nossos amigos espectadores, a partir do número 52, então começa, né, numa divisão ali do documento Lumen Gentium, a partir do número 52, começam as explicações sobre como a Igreja, como o Padre Guido já disse, como a Igreja entende a nossa relação com Nossa Senhora, a relação da Igreja com Nossa Senhora, entre outras coisas. Mas nesse capítulo 8º, é apresentada a Nossa Senhora, ainda sob o título Mãe de Deus, o senhor já fala para a gente por quê. Sim. O que tem a ver Paulo VI com o título Mãe de Deus? Oh. Né? Afirma que a correta devoção a Nossa Senhora nos aproxima mais de Nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente no número 65 desse documento. O que significa isso, Padre Guido? Isso significa que a presença de Maria não é uma presença, desculpe a expressão folclórica, para enriquecer o conteúdo. Não, é essencial. É parte prioritária a devoção para com Nossa Senhora e a pessoa mesmo de Nossa Senhora dentro desse documento, porque a finalidade de Maria é aquela de nos levar a Deus. Certo. Inclusive, Diácono Eric, houve sempre na história da Igreja, usando a terminologia latina, expressões que têm uma importância extraordinária. E uma das frases mais belas que existe é per Mariam ad Iesum, isto é, através de Maria nós chegamos a Jesus. Poderíamos dizer, Padre, onde é que se encontra, por exemplo, o fundamento bíblico desta expressão? Não é difícil. Nós pegamos, por exemplo, o teu Evangelho de São João, quando no capítulo 2, nas bodas de Caná, é Maria que dá a iniciativa. Fazei tudo o que ele vos disser. Certo. E aí tivemos um belíssimo milagre, primeiro milagre oficial, né? A transformação, a mudança de 600 litros de água em ótimo vinho, né? Portanto, Maria não é a finalidade, é o meio mais oportuno e mais prático para poder chegar a Jesus. A Igreja se esforça nesse documento, Lumen Gentium, para definir exatamente como Nossa Senhora nos leva a Cristo, a imitação de Cristo, porque ela faz parte da redenção.
a participação de Maria no grande mistério da redenção não foi uma participação passiva. Maria não foi um instrumento que Deus usou, mas deu a sua contribuição. A resposta oficial que Maria deu ao plano de Deus fez com que a sua presença fosse exatamente determinante para alcançar o objetivo final da vontade divina, que é a salvação do homem. Bom, então, repetindo, no número 65 do documento Lumen Gentium, está essa afirmação, esse estudo, desse conteúdo que o Padre Guido estava explicando, né? De que Nossa Senhora, né, sob o título de Mãe de Deus especialmente, afirma que a Igreja afirma que a correta devoção a ela nos aproxima de Cristo. Já de cara, Padre Guido, eu falei aqui a questão de Mãe de Deus. O que tem a ver o título Mãe de Deus com o Papa Paulo VI? Opa! Bom, em primeiro lugar, o Mãe de Deus é um título que a Igreja deu a Nossa Senhora como dogma de fé. Certo. Já temos que voltar ao ano 431. Certo. Quando, né, Mãe de Deus, em língua grega, Theotokos, isso não deve ser interpretado como se Maria gerou a Deus. Isso é impossível. Mas Maria gerou na natureza humana Jesus. E Jesus é Deus. Portanto, Maria ganhou o título de Mãe de Deus, certo? E este título foi o primeiro dogma que a Igreja pronunciou a respeito de Nossa Senhora. O senhor lembra o século, Padre Guido? Foi no ano 431, no quinto século, né? O quinto século. Exato, sim. Eu comecei falando do Paulo VI, porque depois, com Paulo VI, a gente tem um outro título com Nossa Senhora. Mãe da Igreja. Ah, muito bem. Por isso eu percebi que... Muito bem. E Papa Paulo VI fez questão, minha gente, de dar oficialmente este belo título de Mãe da Igreja. O documento Lumen Gentium fala da estrutura, exatamente, da Igreja, da coordenação, coordenação dogmática da Igreja. Nada melhor do que colocar como Mãe da Igreja Nossa Senhora. A pergunta correta deveria ter feito dessa maneira, né? O título de Mãe da Igreja com Paulo VI. Mas eu percebi que... Mas o senhor já emendou a explicação que já faremos na sequência sobre Mãe de Deus, o primeiro dogma mariano, né, Padre Guido? Perfeito. Padre Guido, dando sequência, então, aqui no documento Lumen Gentium, lembrando que a gente está comentando sobre o capítulo 8 do documento Lumen Gentium, que diz respeito a Nossa Senhora, documento do Concílio Vaticano II, promulgado em 21 de novembro de 64. Na citação 55 desse documento, o documento relembra, então, as passagens de Nossa Senhora no Antigo Testamento. Sim. O que o senhor pode comentar para a gente? Sim, mais de uma vez os escritores divinamente inspirados citaram já séculos e séculos antes da vinda de Cristo aquela que seria a função, né, a vocação de Nossa Senhora. Já temos, por exemplo, no livro primeiro, no Gênesis, né, logo após do pecado de Adão e Eva, a frase que Deus pronuncia a respeito do demônio em forma de serpente, né? E diz que virá, na história, virá aquela mulher que irá pisar na cabeça dele. Já nas primeiras páginas temos a presença, digamos assim, de Nossa Senhora, né, que vencerá exatamente as ciladas do inimigo, do demônio. Temos também no profeta Isaías, 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo, e no capítulo 7, no versículo 14, aquela expressão belíssima, que olha que a Virgem conceberá um filho que chamar-se-á Emmanuel, que significa em português, Deus está conosco. Já estamos 700 anos antes, né, de Cristo, e já se fala exatamente da Mãe de Deus, desta mulher singular e extraordinária, que ocuparia um capítulo todo especial na história da Igreja.